Oi, pessoal. Voltando aqui novamente, agora para a aula 7. Vou falar um pouco sobre DPOC e asma. Meu nome é Alfredo, para quem não me conhece. Na aula passada foi bem rapidinho, eu falei um pouco sobre rinite. É uma teoria bem básica que eu trouxe para vocês, que eu achei que seria importante, já que a gente está falando muito do sistema respiratório, eu achei que seria importante a gente falar sobre a rinite. E hoje a gente vai falar sobre as principais doenças que acometem o sistema respiratório. Seria a asma e DPOC, são as mais comuns da população. Muita gente tem o asma ou DPOC. É uma grande parcela da população brasileira e população mundial. Primeiramente eu vou trazer para vocês, eu vou falar sobre asma. A gente vai falar sobre as duas patologias. Primeiramente eu vou trazer a fisiopatologia, posteriormente vou trazer o tratamento. Vocês vão ver que o tratamento é bem parecido, já que a maioria desses medicamentos são mais para ter uma broncodilatação, até mesmo para evitar que tenha uma broncoconstrição, ou para broncodilatar, ou para evitar uma broncoconstrição. A maioria desses medicamentos utilizados. Vocês vão entender melhor quando eu falar um pouco sobre os mecanismos de ação desses medicamentos. Enfim, a asma. O que seria a asma? Para quem nunca ouviu falar nessa palavra, ela é uma síndrome caracterizada por uma obstrução, quando tem uma obstrução reversível, recorrente do fluxo de ar nas vias respiratórias. DPOC, dependendo do que está causando a doença pulmonar obstrutiva, pode ser que não seja reversível. Já a asma, ela é reversível. Claro, dependendo do que está causando e se a pessoa conseguir reverter com medicamento ou até mesmo pronto-socorro, pode ser que uma pessoa asmática, se entrar num local com fumaça, com muita coisa, pode desencadear uma crise asmática que não dê tempo de reverter. Como eu falei, recorrente do fluxo de ar nas vias aéreas, em resposta a um estímulo, pode ser um estímulo, como eu falei, com poeira, fumaça, e por si só, eles não são nocivos. Pode ser um pólen ou ácaros, algo bem leve. E não afeta indivíduos asmáticos. Pode ser algo bem simples, como eu falei para vocês. Uma simples fumaça pode desencadear uma crise asmática. Uma pessoa com asma e uma pessoa que não tem nenhum problema respiratório ocasionar nada. Pode ocasionar em pessoas asmáticas, já que eles têm as vias aéreas mais sensíveis a alguns estímulos. Como eu falei para vocês, boa parte da parcela da população mundial tem asma. Ela exige um tratamento farmacológico para desobstrução. Prevalecência aumenta com os anos e a gravidade também da doença. E como que são caracterizados os sintomas da asma? Normalmente a asma crônica, o indivíduo sofre alguns ataques intermitentes, com dispneia, que seria a falta de ar, símbilos, que seriam ruídos no pulmão, e até mesmo tosse. Nas crises agudas ou no mal asmático, é difícil de ser revertida. Normalmente você tem que utilizar um medicamento de ação rápida. Muitas vezes tem que se correr para um pronto-socorro, dependendo do que causou e do tipo de alérgeno e até mesmo do organismo da pessoa. Muitas vezes pode ser fatal, por isso exige um tratamento imediato e energético. Muitos dos pacientes asmáticos, eles sempre carregam uma bombinha justamente com algum medicamento de ação rápida. Eu vou falar para vocês que tipo de medicamentos são esses que têm ação rápida na crise asmática. São bem essenciais para quem tem essa patologia. E pode ser necessário uma hospitalização. A pessoa fica internada no hospital caso tenha a crise asmática. A asma, na maioria dos casos, consiste em uma alteração inflamatória das vias aéreas. Normalmente, como eu falei para vocês, as vias aéreas são bem mais sensíveis e bem mais reativas do que vias aéreas de pessoas não asmáticas. Na asma alérgica, tem alterações no trato respiratório que acaba tendo uma sensibilização. Quando se tem uma sensibilização prévia, ou seja, uma alergia a pólen, por exemplo, algum alérgeno entra em contato com nossa via respiratória anteriormente, nosso corpo reconhece e acaba tendo uma reação exacerbada quando se entra em contato com esse alérgeno normalmente. Normalmente pode ter sido causado por algum tipo de alergia, como eu falei para vocês, pólen
ou poeira, ácaros, fumaça de cigarro, N substâncias. Na asma, normalmente, o nosso sistema respiratório ele é hiperreativo ou hiperresponsivo na parte brônquica. Tem uma maior sensibilidade, a sensibilidade é bem maior do que a pessoa que não é asmática, como eu já falei para vocês. O estímulo é bem maior, a qualquer estímulo pode broncodilatar ou broncoconstruir a local, o sistema respiratório da pessoa que é asmática. E o que pode ocasionar isso? Pode ser ocasionado por substâncias químicas irritantes, como por exemplo formol, entre outros, éter. O ar frio também pode causar uma broncoconstrição. Substâncias estimulantes também podem causar isso, como por exemplo o café, entre outros. Causando essa broncoconstrição, vai ter um aumento, vai fechar a luz dos brônquios, da traqueia, e a pessoa vai ter uma maior dificuldade de respirar. Como tem nessa imagenzinha aqui, ó, normal. E aqui no mal asmáticos. Que estímulo que pode causar um ataque de asma? Pode ser um alérgeno. Dependendo do alérgeno, a pessoa pode ser fumaça de cigarro, até mesmo exercícios físicos podem causar substâncias industriais, pelos de animais, entre outros. Infecções respiratórias também podem causar ataques asmáticos, infecções virais, bacterianas podem também acometer o mal asmático, causar exacerbação da asma. E nessa imagem agora eu vou trazer para vocês como que ocorre a fisiopatologia da asma. Tem-se o contato com o alérgeno. Na parte dos brônquios, tem um broncoespasmo. Nossos mastócitos são ativados quando esse alérgeno. Lembrando para vocês, eu já tenho que ter entrado anteriormente em contato com o alérgeno, já que meu corpo vai reconhecer na segunda vez que eu tenho contato com esse alérgeno. Os mastócitos, eles são sensibilizados, eles liberam histamina, como a gente viu na aula de inflamação, de antihistamínicos. A gente sabe que a histamínica é um pró-inflamatório. Isso vai fazer com que nossos brônquios tenham uma constrição. Também são liberados leucotrienos, interleucinas, prostaglandinas. E como vocês viram na aula de anti-inflamatórios, todas essas substâncias pró-inflamatórias, elas são broncoconstritoras. E isso vai fazer com que tenha uma maior dificuldade de respirar. Como eu falei para vocês, tem um infiltrado de substâncias pró-inflamatórias. E tanto elas quanto também a broncoconstrição vai causar uma limitação no fluxo de ar. E isso vai fazer com que o nosso trato respiratório ele tente aumentar o fluxo respiratório, justamente para compensar a falta de ar. E posteriormente, nas vias respiratórias, acaba tendo a inflamação, já que estão sendo produzidos fatores pró-inflamatórios. Acaba tendo um edema que vai piorar ainda mais a dificuldade de respirar. A função mucociliar fica prejudicada, ou seja, vai ser mais difícil expulsar algum antígeno, algum alérgeno que está causando essa inflamação. E tem uma lesão também epitelial justamente causada pela inflamação devido à inflamação que foi ocasionada devido aos agentes pró-inflamatórios que foram liberados justamente pelos mastócitos. Trazendo para vocês aqui um resumo do que eu falei anteriormente. Ou seja, tem uma exposição ao agente ou ao antígeno. O antígeno e o IgE nos mastócitos, eles liberam os fatores pró-inflamatórios. Nessa parte aqui eu vou falar mais na frente para vocês desses medicamentos que podem agir, mas vocês já podem olhar que esses medicamentos podem inibir essa ação inflamatória, como por exemplo promoglinato, corticoides, anticorpos monoclonais anti-IgE. Normalmente a IgE ela está associada à alergia. A IgE ela faz com que os mastócitos desgranulem e liberem histamina. Justamente por isso que está aqui na frente para vocês. Entre outros medicamentos que eu vou falar mais na frente para vocês que podem diminuir a broncoconstrição, evitar a broncoconstrição
ou justamente causar uma broncodilatação, ou um ou outro, justamente para diminuir a falta de ar e trazer o fluxo de ar normal para aquele paciente asmático ou com DPLC. Nessa parte eu estou falando mais de asma, mas muita parte dessa teoria, muitos desses medicamentos também podem ser utilizados no DPLC, dependendo do caso, o que causou o DPLC. Mas vocês vão ver mais na frente que eu vou falar sobre esses agonistas beta 2, que são broncodilatadores, antagonistas muscarino, que vão evitar broncoconstrição, antagonistas de leucotrieno, que vão evitar justamente essa parte desses pró-inflamatórios agirem, a teofilina, tromboglato, corticoides e antagonistas de leucotrienos. A gente vai falar um pouco mais na frente, na parte de tratamento, que eu vou especificar para vocês o que faz cada um. Na parte da DPOC, eu falei para vocês o que era a asma, vocês viram pela fisiopatologia o que causa a asma. A pessoa asmática tem um trato respiratório mais sensível, ou seja, quando entra em contato com algum alérgeno que já foi sensibilizado anteriormente, por exemplo, o pólen, se a pessoa já teve uma sensibilidade ao pólen, ela tem IgE justamente contra o pólen, os mastócitos são degranulados pela presença de pólen, libera histamina, tem toda aquela inflamação. No DPOC, pode ser alguma doença que foi acometida do trato respiratório. Pode ser uma pessoa que fumou por muito tempo, a pessoa acaba tendo uma doença pulmonar obstrutiva. Entre N fatores, pode ter sido uma fibrose por vírus ou bactérias, ou outros fatores, substâncias químicas. Não é o mesmo jeito da asma. Como eu falei para vocês, DPLC é uma limitação ao fluxo do ar. Geralmente ele é progressivo e associado a uma resposta inflamatória anormal no pulmão, a partículas ou gases nocivos. Esse estado patológico ele é caracterizado por uma limitação do fluxo de ar. Pode ser que ele seja reversível, mas depende do estágio que a pessoa está. Como eu falei para vocês, muitas vezes pode ser irreversível. Se a pessoa fumou por 30 anos cigarro e acabou causando um efizema ou algum problema no pulmão, vai ser difícil de ser revertido após anos e anos de cigarro. Pode incluir doenças de obstrução do fluxo aéreo, como eu falei para vocês, efizema, bronquite crônica, bronquite causada por vírus, bactérias, depende. N motivos podem causar, tanto substâncias químicas como também doenças, outras patologias. Onde ocorre a doença obstrutiva crônica? Pode ocasionar nos brônquios, como por exemplo a bronquite crônica, no bronquíolo, a bronquiolite construtiva, no parênquima, tem um efizema, e na vasculatura, que pode ocasionar uma hipertensão pulmonar. Nessa figura eu estou trazendo para vocês o exemplo, por exemplo, de quem fuma por muito tempo, que os alvéolos saudáveis vão ficando cada vez mais inflamados e acaba tendo uma fibrose daquele local e se diminui o fluxo de ar. A complacência do pulmão fica bem debilitada e acaba que a pessoa desenvolve uma DPOC justamente pelo cigarro. Os alvéolos acabam sendo contaminados por muitos anos e anos e acaba tendo uma inflamação do local. Essa inflamação por anos e anos acaba debilitando o local, tendo uma lesão nas células e aquelas células dos alvéolos acabam não tendo mais funcionalidade. A pessoa acaba comprometendo a sua função de respirar justamente pelo uso excessivo do cigarro cronicamente. Quais fatores de risco para o DPOC? Seria o fator de risco do DPLC? É alguns fatores que podem aumentar a chance de ter um DPLC. Fumaça de cigarro, pó e gases ocupacionais, por exemplo, pessoas que trabalham em indústrias, tabagismo passivo, se você tem alguém na sua casa que fuma, você é um tabagista passivo. Poluente ambiental, algum poluente ambiental, envelhecimento populacional, infecções e uma condição socioeconômica. Nesse gráfico aqui, nessa imagem eu estou trazendo para vocês uma pequena diferença entre as duas causas, como eu falei para vocês. Eles são diferentes, asma e DPLC, às vezes muitas pessoas acham que é a mesma coisa, acaba que não ser a mesma coisa.
Os casos são diferentes, como eu falei para vocês. Na asma, por exemplo, é causado por algum alérgeno, algum comprometimento. Já no DPOC, pode ser cigarro ou até substâncias, bactérias, entre outros medicamentos. Muitos dos medicamentos que são utilizados para asma são também utilizados no DPOC. No exercício, normalmente no DPOC, alguns exercícios melhoram a respiração. Já na asma, pode ter o aumento do ataque de asma, dependendo do tipo de esporte que a pessoa for fazer. Mas alguns medicamentos ajudam a evitar esse ataque de asma, utilizando antes de fazer o exercício, entre outros. Então, vou falar um pouco sobre os fármacos que são utilizados para tratar a asma e o DPOC. Entre os medicamentos que a gente pode utilizar para tratar a asma ou DPOC, a gente usa ou broncodilatadores ou anti-inflamatórios. Normalmente os broncodilatadores, eles são eficazes justamente para evitar reverter o broncoespasmo ou até mesmo evitar a broncoconstrição. Os antialérgicos, eles vão inibir ou prevenir componentes inflamatórios, como eu falei para vocês, componentes inflamatórios, eles são pró-broncoconstrição, justamente por isso que se utiliza alguns corticoides, alguns anti-inflamatórios. Enfim, vamos começar a falar agora sobre os broncodilatadores. Nos broncodilatadores, eu vou começar a falar, a gente vai falar de 4 classes de broncodilatadores que são utilizados para tratamento da asma. A gente vai ter, por exemplo, o agonista dos receptores beta-2 adrenérgicos. A gente vai ter as xantinas, antagonistas do receptor de cestinil e leucotrieno, se eu vou resumir para vocês. Antagonistas dos receptores muscarínicos também. Para começar, eu vou falar para vocês um pouco sobre os agonistas de receptores beta-2. Vocês forem lembrados lá da fisiologia, da parte de adrenérgico, a gente vai ter o alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e até mesmo beta-3. Na asma, a gente utiliza um beta-2 adrenérgico. Por que a gente utiliza um beta-2 adrenérgico? Ao se ativar esse receptor beta-2, os receptores beta-2 têm a função justamente de broncoconstrição. Ou seja, ao se utilizar ou broncodilatação, desculpa. Ao se utilizar um medicamento que se liga a esse tipo de receptor, ele vai aumentar a broncodilatação e vai ajudar justamente que a pessoa tenha uma maior luz do trato respiratório e vai fazer com que ele respire melhor. Por que esse beta-2 causa uma broncodilatação? Ao se ativar esse tipo de receptor, esse receptor é ligado à proteína G. Essa proteína G é do tipo estimulatório. Essa proteína G, ela vai ativar a adenilato ciclase. Ao se ativar a adenilato ciclase, se produz AMP cíclico. O AMP cíclico, ele é um ótimo broncodilatador. Ele é excelente dilatador de vias ou de locais que tem o músculo liso. Isso vai fazer com que tenha um relaxamento do músculo liso, justamente da traqueia e do trato respiratório. Mas tem que ter cuidado também que ele causa a contração no músculo cardíaco. Ou seja, esse tipo de medicamento, beta-2, utilizado em excesso, pode ser que esse medicamento vá agir também por beta-1. Beta-1 a gente tem bastante no coração. Aqui, tanto o beta-1 quanto o beta-2, eles vão ter essa cascata. Se liga ao receptor ligado à proteína G, e ativa a adenilato ciclase, que aumenta o AMP cíclico. No coração, a gente tem beta-1, por isso que na parte de antihipertensivo se utiliza beta-bloqueadores justamente para bloquear o beta-1, que é um receptor bastante importante para a contração do músculo. E os beta-2 a gente tem no trato respiratório principalmente, que a gente pode utilizar quando ativado para ter uma broncodilatação. Então, esses medicamentos beta-2, o que eles podem ser utilizados? Eles podem ajudar para inibir uma liberação de mediadores inflamatórios também. Eles aumentam a eliminação de muco através da ação dos cílios. E são utilizados principalmente por via inalatória, mas pode ser utilizado também por via oral. Tem apresentações por via oral e via injetáveis. Entre os principais representantes, vale lembrar que tem agentes beta-2 que são de curta ação, ou são ação rápida, normalmente são utilizados em crises,
justamente porque você precisa do efeito rápido, como o salbutamol, que é o aerolin, a tebutalina, que também é bastante utilizado, são utilizados por via inalatória, e o efeito é bem rápido, no máximo começa a ter efeito em 30 minutos, pode durar até 6 horas. Só que a gente vai ter também os de longa duração, como esses daqui. Esses são mais para manter a broncodilatação. Esses anteriores que eu falei para vocês, de curta duração, é justamente por uma crise asmática. Se você for utilizar uma reação longa, ele demora mais para agir, vai ter um efeito demorado para reverter uma crise asmática. Por isso que se utiliza esses medicamentos como o salbutamol para uma ação curta, para uma ação mais longa para manter aquela broncodilatação. A gente usa, por exemplo, o salmeterol, formoterol, fenoterol, que é o Berotec bem conhecido, fenoterol. Eles são utilizados por via inalatória. A duração do efeito é até 12 horas, diferente do anterior de curta duração que eu falei para vocês, que era 6 horas. Podem ser administrados muitas vezes de 2 vezes ao dia, usando com associação com glicocorticoides. Entre os efeitos indesejáveis, a gente tem o tremor, pode causar o tremor, salbutamol, por ativarem tanto receptores beta 1 quanto beta 2. E o propanolol, ele muitas vezes, ao ser utilizado, o propanolol é um antihipertensivo, ao se utilizar em pessoas que têm asma, ele pode aumentar a crise asmática, justamente por antagonizar o receptor que eu quero ativar. Eu quero ativar o receptor beta 2, e o propanolol vai estar bloqueando esse receptor. Ele pode aumentar o ataque asmático, agravar até mesmo o ataque asmático. Então, ao se utilizar o propanolol em pessoas asmáticas, tem que ter esse cuidado. Não se pode indicar esse tipo de medicamento porque ele vai impedir, até mesmo por meios fisiológicos, a adrenalina, ativar beta 2, ou até mesmo medicamentos que são beta 2 que eu quero ativar. Se eu for utilizar, por exemplo, o salbutamol e a pessoa utiliza propanolol, se o receptor vai estar bloqueado, como que eu vou ativar? Como que eu vou broncodilatar? Não vai conseguir. Enfim, tem que ter essa atenção com o propanolol, que é um antihipertensivo que não pode ser utilizado por asmáticos. Nas xantinas, que vocês vão conhecer, que a gente conhece bastante substâncias que a gente vê no nosso dia a dia, no café da manhã mesmo, a gente já vê algumas xantinas, como por exemplo, de origem natural, a gente tem a cafeína no café, teofilina no chá, teobromina no cacau. E de meios clínicos, a gente pode observar a teofilina e a aminofilina, que são utilizadas na parte clínica. Elas têm ações antiasmáticas, são broncodilatadoras. Ações também no sistema nervoso central, podem ocasionar estímulo a aumento na respiração. Ações cardiovasculares, podem ter um aumento também da vasodilatação. Ações renais, também tem um efeito diurético, alguns têm um efeito diuréticos. O mecanismo de ação das xantinas, normalmente, eles têm uma inibição da enzima fosfodiesterase, do AMP cíclico e do GMP cíclico. E entre os efeitos indesejáveis, a gente tem sintomas gastrointestinais, podem ser ocasionados, nervosismo e tremor e convulsões. Nesse mecanismo que eu estou mostrando para vocês, ao se inibir a fosfodiesterase, você diminui o AMP cíclico. Na verdade, você aumenta o AMP cíclico e aumenta o GMP cíclico. Isso vai fazer com que tenha uma broncodilatação mais acentuada. A fosfodiesterase degrada esses dois componentes, o AMP cíclico e o GMP cíclico. As xantinas muitas vezes são por via oral, administrados por via oral, ou via endovenosa, como a aminofilina. O tempo de meia-vida aumenta se a pessoa tiver hepatopatia, AVC cardíaco ou infecções virais. O tempo de meia-vida também diminui se a pessoa for fumante. Nessa parte agora eu vou trazer para vocês os antagonistas dos receptores muscarínicos. Esses antagonistas dos receptores muscarínicos, eles vão mais evitar broncoconstrição, porque ao se colocar a acetilcolina na parte do trato respiratório, quando ela se liga ao receptor M3, ela vai ter uma broncoconstrição.
Eu utilizo esse tipo de medicamento justamente para evitar que a acetilcolina se ligue aos seus receptores M3 no trato respiratório. Como eu falei para vocês, a acetilcolina, quando ela chega nos locais do músculo liso, ela se liga ao receptor M3 e tem uma broncoconstrição. Eu posso utilizar esse tipo de medicamento antagonista de receptor muscarínico justamente para evitar a ligação da acetilcolina com esses receptores M3, para evitar uma broncoconstrição. Entre os medicamentos, um dos mais conhecidos é o Atrovent, que é o hipatrópio. Ele relaxa a constrição. Normalmente ele evita a constrição que é ocasionada pela acetilcolina. Ele também inibe o aumento de secreção do muco. A acetilcolina ela estimula a liberação de muco. O Atrovent ele evita também o aumento de muco, que pode dificultar também a respiração. Entre os usos clínicos, podem ser utilizados como adjuvantes dos agonistas beta 2, que eu falei anteriormente para vocês, e corticoides. Não é absorvido na circulação, assim, age mais nos brônquios. A gente vai ter também os antagonistas de receptores de leucotrienos, que tem o montelukast, que é o mais conhecido. Eles impedem que tenha o desenvolvimento da asma sensível, por exemplo, à aspirina. Eles inibem a asma induzida por exercício. Como eu falei para vocês, muitas vezes algumas pessoas utilizam esse tipo de medicamento para praticar exercício. Como o trato respiratório dessas pessoas são mais sensíveis, alguns exercícios podem ocasionar uma crise asmática e muitas vezes as pessoas utilizam esse medicamento justamente para evitar que tenha uma crise asmática ao se praticar algum tipo de exercício físico. A atividade broncodilatadora é 1/3 da exercida pelo salbutamol, ou seja, ela não tem uma ação tão forte como o salbutamol para broncodilatar. Para a crise asmática, o salbutamol tem um efeito bem maior ao ativar o beta 2, receptor beta 2. A gente também vai ter alguns agentes anti-inflamatórios. Esses agentes anti-inflamatórios, vocês vão relembrar até mesmo da parte de anti-inflamatórios que eu falei para vocês na aula de anti-inflamatórios. A gente vai ter glicocorticoides e cromoglilatos. Glicocorticoides, a gente vai ter flecometazona, busonida, por inalação, budesolida, flucortisona, por via oral, prednisona também, hidrocortisona. Eu não vou especificar cada mecanismo, que a gente tem nesse canal também a aula de glicocorticoides, que vocês podem rever o mecanismo desses medicamentos e até a potência glicocorticoide desses medicamentos, a potência mineral corticoide desses medicamentos na aula de glicocorticoides que a gente falou anteriormente. Os glicocorticoides, eles não são broncoconstritores, eles não tratam também imediatamente o agente que desencadeia, ou seja, tem que ser utilizado anteriormente ou posteriormente. Ou seja, na crise asmática, o glicocorticoide não vai ter tanto efeito. São utilizados mais para evitar os componentes inflamatórios, já que são anti-inflamatórios. Diminui as citocinas inflamatórias, como o próprio nome diz, por serem anti-inflamatórios. Inibem componentes inflamatórios da asma. E inibem também componentes vasodilatadores e quimiocinas, justamente por serem anti-inflamatórios. Entre os efeitos adversos que podem ocasionar dos glicocorticoides, a gente pode ter disfonia, que é um problema na voz, fraqueza muscular, inibição de crescimento de crianças, elevação da pressão intracraniana, febre, osteoporose e distúrbios da menstruação. A gente viu tudo isso na aula de glicocorticoides anteriormente. Cromoglilato também é utilizado. O que seria o cromoglilato? Ele impede a liberação da histamina lá dos mastócitos, que eu falei para vocês no início da parte de fisiopatologia da asma. Uma das principais causas dos sintomas da asma é a liberação da histamina, que ela vai ter efeitos pró-inflamatórios e a broncoconstrição. O cromoglilato ele tenta evitar essa liberação da histamina dos mastócitos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma redução nas respostas asmática imediata e tardia e até mesmo uma diminuição da hiperreatividade brônquica. São mais eficazes na asma induzida por antígeno, por exercício e por irritantes. A criança tem mais probabilidade de resposta ao tratamento.
pouca absorção no trato respiratório, ou seja, vai ter uma ação mais local no trato respiratório. Pode ser utilizado por aerosol, nebulização, justamente por isso que ele tem um efeito local, ele não tem tanta absorção, não tem comprimidos, ele não é tão absorvido pela via PGI. Enfim, pessoal, essa aula que eu trouxe para vocês foi um pouco de asma e DPOC. Próxima aula ainda não preparei. Queria que vocês, se vocês estão gostando dessas aulas de farmacologia, vocês comentassem. Se vocês querem algum tema, podem me falar de algum tema. Eu posso produzir a aula, fazer uma aula legal para vocês. E vou preparar mais aulas. Se vocês estiverem gostando, se inscreve no nosso canal. Se vocês querem aula de outro conteúdo relacionado com ciências, vocês podem falar pra gente. Essa parte de farmacologia, ou até mesmo outros assuntos da saúde, ou até mesmo relacionados com ciência, a gente pode estudar e ver o que, que a gente pode trazer para vocês. Se inscreve no nosso canal, que com o tempo a gente vai crescer mais e mais e poder produzir mais aulas e até colocar aqui gratuitamente. A gente nunca vai cobrar por esse tipo de aula. E agradecer. Até a próxima aula. Obrigado e tchau, tchau.